dia, gente. Como vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre os impactos de diagnósticos de síndrome raras na família com o Renê. Né? Do diagnóstico, às vezes vem a questão dos julgamentos. De onde é que... Olá, bom dia, Rafa. De onde é que essa doença veio? Não foi da minha família, foi da sua? Bom dia. Bom dia, Renê. Nosso convidado chegou. E aí fica naquela questão, né? Não é da minha família, é da sua família. E em alguns casos também, por conta dessas questões também. Vamos aguardar nosso convidado chegar. Olá, bom dia, Viviane. Dia. Bom dia, Renê. Tudo Como bem? está? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado e estar nos ajudando, né? A esclarecer tantas coisas, né? Importantes. E Renê, eu queria que você se apresentasse, né? Porque algumas pessoas ainda não te conhecem, e falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, antes da gente iniciar. Sim, então legal. Meu nome então é René Schubert, eu sou psicólogo, psicanalista e conheci a Viviane aqui no Instagram, né? Eu estava fazendo Verdade. uma live sobre saúde, a Viviane trouxe, né, os estudos dela, né, inclusive de psicologia, o canal de estudos dela, e ela perguntou se a gente não poderia fazer uma live abordando a temática do diagnóstico, né, que muitas vezes, quando a gente recebe a notícia, sejamos nós o paciente ou nós responsáveis por um filho, uma filha acometida, né, por um quadro, muitas vezes o diagnóstico ele nos causa surpresa, ele nos causa medo, ele nos causa raiva, né? Então, como que é isso, né? A gente estava conversando sobre isso e aí a Viviane falou, ela falou, putz, isso é um tema legal, né, para a gente talvez novamente abordar numa live, conversar, porque assim é um assunto que ele não para, né? Ele não termina o tempo todo, conforme a gente vai estudando em saúde mental, a gente vai evoluindo, né, no sentido da visão que a gente tem dos diagnósticos, os tipos de tratamento, ou seja, uma coisa que foi estabelecida há 20 anos atrás não é como era há 20 anos atrás. Quer dizer, mudou, Verdade. a gente tem toda a interação com outros terapeutas, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que a minha interação com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a neuropediatria, aumentou muito, com a fisiatria, né? Quer dizer, eram áreas que talvez na faculdade eu nem sabia como que era, se existiam e tal. E na parte clínica eu fui tomando contato e junto com isso evoluindo também como profissional, né? Ou seja, com os meus clientes, com os meus colegas, fomos buscando respostas aí para esses quadros, né, que acometem as pessoas, né? Quando não, também nos acometem e isso Verdade. nos é um incentivo para que encontramos respostas. E nisso a gente ajuda muita gente. Verdade. E assim, eu te agradeço mesmo. Eu sou muito grata a você, né? Por você ter se disponibilizado e a sua simplicidade em estar trazendo, né? Assuntos tão complexos. E assim, é o que foi o diferencial entre todos os profissionais que eu vi falando sobre esse tema, até que eu já comentei com você, mas queria reforçar isso. E, e assim, uma das coisas, Renê, que acontecem, né? Que eu queria que você, não sei, né? Porque a gente não tem respostas para tudo, né? Mas a gente pode tentar dizer alguns pontos que podem ser trabalhados, né? O que acontece, recentemente eu recebi a notícia, né, de infelizmente um casal que se separou, né, depois do diagnóstico da síndrome na criança. E eu queria que, se você pudesse explicar um pouco o porquê, o que é que acontece, né? E o porquê que isso é tão comum.
no caso das síndromes, quando recebe o diagnóstico, aí começa aqueles conflitos e tudo. E aí assim, a gente não pode falar a maioria dos casos, mas uma, uma porcentagem considerada, assim, de separação que ocorre entre casais depois de um diagnóstico desse, né? Não, é importante você apontar para isso, Viviane, porque sim, é muito alto o número, né, de separações. Logicamente, eu vou explicar com maior cuidado, mas eu vou inicialmente falar que essa reação, num primeiro momento, é ignorância, né? É ignorância porque parte do princípio que ele ou ela são os causadores de um quadro, né? E não é assim, né? Para começar, um filho, uma filha, são uma junção de material gênico de dois, né? Até então é assim que funciona, né? Masculino, Verdade. feminino, né? XX, XY, né? O material gênico dos dois se juntam. E aí existe uma questão, tanto do histórico materno quanto do histórico paterno, né? Que na hora dessa junção podem acontecer reações, né? Podem acontecer mutações. Algumas de nossas síndromes são mutações, são acidentes, né? E a gente coloca aspas, né? Porque como humanidade a gente não pode dizer que isso é errado, né? A gente não Foi. sabe como o ser humano está evoluindo, né? A gente sabe que, ok, esta é a realidade. Nós temos uma pessoa que nasceu com uma mutação gênica. E essa mutação gênica, às vezes, ela tem características típicas, ela tem um fenótipo, um genótipo típico, que, por exemplo, caracteriza uma síndrome de Down. Né? Só para dar um exemplo de uma que é Uhum, mais conhecida, né, por todos. A gente tem milhares de síndromes, tá? Mas a síndrome verdade. de Down, muitas pessoas já conhecem, viram na novela, já conhecem pessoas próximas, e querendo ou não, minha experiência, ela vem porque eu atuei muito tempo numa instituição, né, voltada para crianças com a síndrome de Down. Né? Na verdade, era uma instituição voltada para crianças com síndromes gênicas, epiléticas, e aí também com quadros psiquiátricos, né, transtornos psiquiátricos. Mas o que nós mais tínhamos eram crianças com a síndrome de Down. E aí aparecia essa pergunta, né, que a Viviane está fazendo. Muitas vezes nós tínhamos pais que acabavam se separando e muitas vezes falavam, não, porque isso aí é culpa sua, isso daí vem da sua família, isso daí é porque tem tal pessoa lá atrás que teve e tal. E assim, não é cartesiano, né? Não é uma coisa que causa a outra. É uma multifatoriedade de causas. E geralmente, quando eu trabalho com um casal, né, com uma família, eu trabalho no sentido de, ok, né, temos uma manifestação aqui, como nós vamos lidar com essa manifestação? Eu não vou virar para a mãe e falar como você vai lidar com essa manifestação, ou para o pai como você vai. Não, como nós vamos lidar com essa manifestação. Né? Quer dizer, vamos procurar alternativas, vamos procurar soluções possíveis. Logicamente, isso implica que o profissional conheça, né, essa família, conheça as particularidades, né, como essa família vive, qual que é a cultura, qual que é a religião, né, para, logicamente, saber o que pode ser algo potencial para desenvolver uma oportunidade e o que, de repente, pode ser algo que vai atrasar, que vai dificultar. Né? A gente sabe, aqui no Brasil, a gente tem níveis sociais muito diferentes e, automaticamente, isso atinge muito populações que, às vezes, não conseguem buscar certos tipos de tratamento ou, inclusive, remédios, porque não tem condições para isso. Isso faz uma grande diferença nos tratamentos, gigantesca. E, logicamente, o profissional ele tem que olhar para isso também. Né? E muitas vezes vai acontecer de uma separação.
eu falei da ignorância e também do desespero, né? Eu não vou conseguir bancar isso aí, né? Logicamente, novamente, ignorância no sentido, é legal sentar todo mundo junto, vamos conversar, vamos ver as alternativas. Logicamente, uma mãe, ela se sente muito mais segura, né, na educação, no seguir adiante com essa criança, se ela pode contar com o acompanhamento, a presença do pai, do que se de repente ela for acusada de ser responsável por aquilo e carregar, além, né, das dificuldades típicas de uma criança, né, qualquer criança dá trabalho, tá? Nasceu já vai dar trabalho. E aí você tem os poréns de tratamentos, de médicos, de profissionais. Logicamente, se ela pode contar com um companheiro, é muito melhor. Agora, se ela, além da separação, ainda carrega um fardo de eu sou a responsável por isso, não. Né? E o que a gente percebe nos casos que permanecem unidos, isso tem um reflexo muito positivo sobre a criança. Né? São crianças que geralmente desenvolvem seus potenciais e suas habilidades de maneira mais natural. Né? Então, é aquela coisa, é uma criança que ela ainda ela olha para o pai, ela olha para a mãe, ela tem dois modelos, ela desenvolve a alteridade, quer dizer, existem coisas que a mãe fala, existem coisas que o pai fala, ela vai absorvendo esses dois. Né? Agora, quando você tem um conflito, quando você tem uma separação, além de toda a situação de saúde, de toda a questão da síndrome, ainda existe um conflito parental, ainda existe uma briga, e logicamente isso vai interferir negativamente no tratamento. Né? E eu vou dar um exemplo aqui, um entre vários, de repente a mãe procura o psicólogo e ela leva o filho no psicólogo, aí é o dia do pai levar no psicólogo. E o pai não concorda que o filho vai no psicólogo e não leva no psicólogo. Então isso é só para dar um exemplo, né, de como essa briga vai interferir, sim, na vida dessa criança, né, desse ser infante, que logicamente precisa do pai e da mãe, precisa dos adultos para se inserir na cultura, né? Deixando claro que muitas vezes com uma síndrome, com uma encefalopatia crônica, com um transtorno psiquiátrico, me adaptar à sociedade é mais difícil. Então eu preciso muito mais do adulto do que uma criança, aspas, normal. Tá? Porque, novamente, toda criança dá trabalho, toda criança precisa ser ensinada, adaptada na nossa cultura, na nossa sociedade. Verdade. Tem um comentário aqui da Rita que ela falou assim: encontrar forças na diversidade. Em que sentido? A diversidade, ela se mostra, né, como para todos nós, contas a pagar, acidentes, dificuldades no relacionamento, e, às vezes, essas adversidades são verdadeiros mestres, né? Aproveitando que hoje é dia dos professores, né? Muitas vezes vem para nos ensinar a viver, né? E se eu consigo, eu sei que é difícil, tá, gente? Mas se eu consigo me abrir e falar o que eu consigo tirar de positivo dessa situação, né? Sim, existem N coisas negativas, né? E como ela falou, logicamente, você ouvir que você é uma aleijada e você ser preterida por conta disso, isso atinge minha autoimagem, atinge minha autoestima. Mas, por outro lado, assim como uma pessoa teve essa visão, outras também vão ter. E isso aparece muito forte naquele filme Ray, que conta a história de Ray Charles, né? Que a mãe vira para ele e fala: eu não quero que tratem você menos por você ter uma deficiência visual. Você é um homem. E porte-se como um homem. E a gente vê isso do filme. Né? Ele tem todas as dificuldades, né, da deficiência visual dele. Mas, assim, vai trabalhar, ele se insere na sociedade, ele casa. Né? Lógico que ele tem dificuldades.
Lógico que ele sofre preconceito. A questão é que ele não tem preconceito dele. Isso é um ponto muito importante, né? Porque às vezes essa é uma das pedras no sapato mais difíceis. O meu autopreconceito, né? Então, eu tenho uma diversidade e eu vou enfrentar essa diversidade, né? Se ela vier de fora, né? A Viviane, de repente, vira para mim e fala, pô, Renê, você tem um nariz torto? Quem tem que respirar com esse nariz sou eu. Eu tenho que me virar com ele. Então, você pode falar o que você quiser de mim, porque no final de contas, se vai entrar oxigênio ou não nos meus pulmões, depende de mim. Não depende do que a Viviane acha ou fala para mim, né? Então, muito legal isso que a Rita falou, né? Quer dizer, talvez olhar para essa diversidade como uma oportunidade, me adaptar e tentar ir além, dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades e procurando os recursos, né? Procurando pessoas que podem me apoiar. Logicamente que se a pessoa que está do meu lado só critica, isso não me ajuda, né? Porque se eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um problema. Então o fato da pessoa virar do meu lado e falar você tem um problema, não ajuda. Então eu vou procurar pessoas que vão me, o quê? Vão me incentivar. Vão falar, pá, vamos tentar solucionar isso junto. Ah, Renê, mas você tem uma visão muito positiva. Buscar soluções onde geralmente pessoas veem problemas. É uma postura, né? E querendo ou não, e eu posso falar isso pelas crianças, que as crianças me ensinaram isso, né? As crianças que tinham uma postura positiva, uma atitude, e quem trabalha com síndrome de Down sabe quanto eles são alegres, gostam de dançar, são extrovertidos. Quanto mais você estimula isso neles, mais potencial aparece, né? E é isso ensina para os profissionais, né? A dificuldade ela já está lá, a gente precisa encontrar formas para lidar com ela. E quem canta os males espanta. Ou seja, uma atitude positiva deixa as coisas mais leves, não mais fáceis, mais leves. Sim. Verdade. E a Rita comentou aqui, doutor, qual a mensagem o senhor deixa para a família que se afasta ou diz que não tem tempo e não pode participar da vida do seu parente adulto com a síndrome e deixa na condição de dependente de terceiros? Às vezes, isso acontece, Rita, sim. A família, por vergonha, por medo, por culpa, né? E tudo isso eu chamo de ignorância, né? Ela toma uma atitude de exclusão, né? De afastamento, de rejeição. E querendo ou não, às vezes é melhor. Porque se a família tem vergonha de você, se a família tem medo de você, se a família tem raiva daquilo que se manifesta, provavelmente o cuidado que eles terão não vai ser o adequado. Então é melhor a gente se cercar daquelas pessoas que olham e falam, não, eu encaro isso. Não, eu não tenho problemas em relação a isso. Né? Porque provavelmente uma pessoa que vira e fala, eu não tenho problemas em relação a isso, ela já lidou com os seus preconceitos pessoais e ela consegue oferecer isso para o outro. E eu estou falando desse lugar porque quando eu entrei na instituição, eu não sabia nada de síndromes genéticas, tá? Eu tive uma base na faculdade, a Viviane sabe disso, na faculdade a gente leu umas 3 páginas, né? Eu tenho um manual aqui de síndrome que é um bagulho desse tamanho de grande. Né? Então, é aquela coisa, aquelas 3 páginas que eu li da faculdade não me ajudaram. As descobertas. E as descobertas ainda, né? Fora as que ainda não foram documentadas. Exato. Ou seja, eu precisei me abrir para que meus clientes pudessem me ensinar como tratá-los, como lidar com eles. Ah, Renê, mas você tinha preconceito? Eu tive que trabalhar meus preconceitos, sim.
Eu tive que levar isso para terapia, tive que levar isso para supervisão, porque às vezes, como profissional, você olha, você fala, não, eu tenho que dar conta. Não, você tem que respeitar o limite, o tempo do outro. Não é uma questão pessoal com você, né? E muitas vezes a gente toma para a gente, e isso pode interferir negativamente no tratamento. Então você precisa trabalhar isso com você, com supervisão, com terapia, para que você possa estar ao lado do seu cliente, do seu paciente, presente. Ó, estou aqui 100% para você. O que a gente pode fazer hoje? O que você gostaria de fazer hoje? Né? Eu percebi que entrou um colega aí que tem o nome, né, de ecoterapia. A gente adapta, né, as sessões de ecoterapia para cada paciente. E a gente vai aprendendo com cada paciente. Aliás, o cavalo, às vezes, mostra para a gente como lidar com aquele paciente. É engraçado isso, né? A gente, pô, eu sou psicólogo, eu sei fazer isso. Cavalo vai lá e fala, não, esse daí não está pronto para montar. Né? O cavalo mostra. Eu fiz ecoterapia fiquei um tempo curto, muito curto, porque eu estava trabalhando e aí o trabalho me chamava, né? Eu tive que abandonar, mas assim, tem essa questão mesmo, porque bora montar. Aí, não, calma, vamos ver, para ele se adaptar, tipo assim, ele vê se ele quer que você monte nele. Não é assim, vamos montar, acabou, tá tudo ótimo, né? Mesmo Sim. com toda a segurança. Deixa eu só falar aqui, Renê, que a Rita adorou o seu nariz. E ela pegou e falou assim que ela aprendeu mais hoje com a sua resposta. Às vezes é melhor o afastamento. Penso que se a família tem vergonha ou achar que somos problemas, essa família nada agrega, né? Aí ela pegou agradecido. Às vezes essa família ela precisa de tempo. Né? Assim como nós precisamos de tempo para aprender sobre nossas limitações, às vezes essa família também precisa desse tempo. A gente não sabe como isso está atuando na família. Né? Então, às vezes leva anos, né, para eles retornarem. E aí eles precisam fazer alguma coisa, às vezes até procuram terapia, até procuram uma orientação familiar. Né? Eu tive um caso de um pai que ele se separou, né, da mulher. Sim. Por conta da criança. A criança ela tinha a síndrome do X frágil. Né? E aí, numa das sessões, o menino já estava com 5 anos, né? Numa das sessões, eu perguntei para a mãe, eu falei, o pai, ele tem interesse de conversar comigo? E ela falou que, assim, ele ajudava na parte da financeira, mas ele não visitava o menino e tal. E aí ela falou, não, ele não vai querer. Eu falei, mas você já falou para ele que tem essa possibilidade? E depois de um mês, ela me falou, olha, eu gostaria de conversar com você. Quando esse pai veio, ele contou o quanto ele se sentia mal, né? Pelo filho ter tido uma síndrome, pelo fato de ter se separado da esposa e pelo fato de não saber o que fazer com tudo isso, né? Durante algum tempo eu acompanhei ele, né? E eu fui fazendo aquilo que a gente chama de psicoeducação, né? Ou seja, eu fui ensinando ele sobre a síndrome, como agir, o que fazer. Ou seja, depois de 5 anos afastado dessa criança, esse pai procura a orientação familiar e aos poucos ele volta a ter contato com esse menino no consultório. Ele ia nas sessões onde eu atendi o menino e ele olhava de longe. E aos poucos ele foi se aproximando. Ou seja, isso não tinha nada a ver com o menino, tinha a ver com ele. Era a dificuldade desse pai, né? E aí, aos poucos, ele foi me contando a história dele. Né? Ele vinha de uma família, de um pai que tinha um alcoolismo, né? De um pai que tinha uma dependência química aí, era uma pessoa muito violenta, né? Com ele, com os irmãos, com a mãe. E ele não sabia lidar com alguns problemas. Ele falou, ele usou esse termo, ele falou, eu percebo que às vezes eu fujo.
E foi o que ele fez com o filho. Ele fugiu. Né? Ou seja, 5 anos depois, né, num espaço onde ele pôde também se expressar, conversar, e assim, onde o tempo dele também foi respeitado, este homem assumiu o lugar de pai, presente ao lado do filho. Então, às vezes, a família... Eu sei que, logicamente, é doído, é difícil, mas, às vezes, essa família precisa também de tempo para conseguir se reaproximar. E aí, novamente, talvez de uma maneira mais adequada, sem tantos preconceitos, sem tantos medos, sem tanta ignorância. Deixando bem claro, quando eu falo ignorância aqui, eu não estou falando de palavrão. Né? Estou falando de ignorância, aquele que não sabe sobre algo. Né? Como eu, quando eu entrei na instituição com crianças com síndrome de Down, eu tinha muita ignorância. Então, eu tive muitas colegas, entre elas a doutora Daniele Cristófoli, que é neuropediatra, que me ensinou muita coisa, né? Sobre a síndrome, sobre o olhar do médico sobre as síndromes, né? A questão da avaliação física, né? E como isso foi me ajudando tanto como psicólogo, como também na ecoterapia, né? Que na ecoterapia eu fazia junto com uma fisioterapeuta, uma psicopedagoga e eu como psicólogo. Né? Então, esse olhar multiprofissional, ele foi eliminando, afastando algumas de minhas ignorâncias. Né? Mas se você perguntar para mim hoje, Renê, mas você se sente ainda ignorante? Sim. A área clínica, ela todos os dias ela me fala que eu sou ignorante, porque tem coisas novas que eu tenho que aprender. Então, talvez esse é o grande aprendizado, nunca fechar, manter aberto. Né? E isso eu aprendi com as crianças. Verdade. E, Renê, essa questão da aceitação do tempo, né, com a família, como isso é trabalhado nas famílias, né? Que é algo até que o livro da A Mãe Retardada, né, e a Criança, isso? Me corrige o título. Isso, a E Criança Retardada e Sua Mãe. Retardada e Sua Mãe. Ele traz um pouco disso, né? Que você indicou essa leitura, eu fiz, eu gostei muito. E fala um pouco sobre isso, né? Da questão de que, às vezes, não é nem tanto a questão da fragilidade da criança, mas sim a da mãe que é reproduzida, né? Sim. Em cima da criança. Essa é uma visão, né? A psicanálise, ela tem essa visão, né? É uma visão transgeracional, né? Ou seja, né? A mãe... A gente fala que a mãe está aqui está o filho. Né? Mas antes da mãe estar aqui, ela também já foi filha. E ela também teve uma mãe. E essa mãe também teve uma mãe, quer dizer, a avó. Ou seja, a gente muitas vezes não sabe qual que é o contexto cultural desta mãe. E muitas vezes certas ações dela com a filha, com o filho, partem desse contexto cultural anterior, partem de traumas nesse contexto cultural anterior. Né? Então, muitas vezes, quando uma criança, os pais nos procuram como psicólogo, como psicanalista, como médico, nós vamos fazer um trabalho de orientação familiar. Por quê? Nós sabemos que os pais também têm seus traumas, têm as suas dificuldades, e isso também precisa ser olhado. Né? E quando você dá espaço para isso ser olhado, a relação com o filho se torna mais leve, né? Porque eles conseguem, é aquela coisa, quando você sabe quais fantasmas você tem, você consegue deixar os fantasmas no lugar certo, né? Eles vão continuar existindo, tá? Mas é aquela coisa, eu sei que esse fantasma é desse casarão aqui, eu não preciso trazer esse fantasma aqui para a live. Não, fica lá que eu vou dar uma live agora, tá? Depois a gente conversa. Depois a gente troca. Então vai para lá. Né? Então é verdade. É fundamental no trabalho com crianças, no olhar multiprofissional, a gente ter esse espaço para a família. Né? E quando eu falo família, é pai, é mãe, é irmão, é primo, é tia, é vó, porque a gente sabe que no Brasil, às vezes, os responsáveis por uma criança são um tio, são uma avó, às vezes é um vizinho. Né? Um vizinho que tem mais presença na vida daquela criança do que os pais.
E aí, assim, a gente tem N situações, tá? Eu não estou aqui julgando, eu estou falando de um fato que acontece nas famílias brasileiras. E, logicamente, Verdade. se eu tenho a possibilidade de conversar com esse vizinho que cuida dessa criança, provavelmente ele vai poder me dar muito mais retorno sobre a criança, e eu, podendo orientar ele, ele pode fazer muito mais pela criança do que, de repente, pai e mãe, que nesse caso específico estão ausentes. Verdade. E no caso, Renê, dos pais que eles não assumem, eles não procuram ajuda, não querem ajuda, como é que, nesse contexto todo, como é que a gente ajuda os pais? Né? Tem um caso mesmo que é bem complicado, que às vezes a questão não é a síndrome da criança, né? A questão é o contexto dos pais dela, mas eles não veem, acham que a criança que tem que ser tratada e tudo, mas os pais não. Então, como é que a gente entra nessa parte, assim? Sim, a gente tem aí muitas camadas, né? E o que você está falando é uma realidade, né? Por muito tempo, o preconceito ele era meio que social, né? Então, a gente pode lembrar que por muito tempo as crianças com síndrome de Down, elas não saíam de casa, né? Porque a sociedade tinha medo dessas crianças e essas crianças elas sofriam agressão na rua, né? Elas eram Eu tive uma rechaçadas. vizinha assim. Sim. Eu tinha a vizinha que ela ficava trancada. E aí, muitas vezes, esses pais, na melhor das intenções para proteger essa criança, não buscam o tratamento, né? Então, a gente não sabe aí qual que é o contexto, né, dessa família, dessa sociedade, né? Mas o que a gente tem feito para evitar isso é exatamente o que você está fazendo aqui também, esses espaços de psicoeducação onde a gente fala abertamente de tratamento, abertamente de diagnóstico, para mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Existe um olhar, existe a possibilidade daquilo ser acompanhado, e muitas vezes eu cheguei a pegar alguns casos, tanto de autismo como de síndrome de Down, adultos que não tinham tido acompanhamento na infância e na adolescência. E a gente sabe que isso agrava bastante o quadro, né? Porque são crianças que não são estimuladas da maneira adequada, né? Sensorialmente, nos limites. Ou seja, é importante, sim, os pais procurarem o tratamento, mas muitas vezes, novamente, por ignorância, por medo, por preconceito. Às vezes, preconceito intrafamiliar, tá? Às vezes, o irmão mais velho, ou às vezes até os avós falam, nossa, mas o que você vai fazer agora com uma criança assim? Né? E agora eu vou abrir parênteses, tá, gente? Isso é de caso a caso. Já ouvi isso de famílias, né? De um avô ou uma avó virar para a filha, para o filho e falar, eu não falei que era para você ter abortado? Né? Ou seja, olha a carga, né, negativa, né, que tem em cima disso. Né? E a gente sabe que algumas síndromes também são ocasionadas por tentativas de aborto fracassado, né? Ou porque a mãe ou o pai eram usuários de drogas durante a gestação, né? Então, são vários fatores. Por isso que muitas vezes pai e mãe trazem um sentimento de culpa. E às vezes esse sentimento de culpa faz com que eles não procurem o tratamento. Porque eles não querem ser acusados, eles não querem ser, punidos. Né? E, logicamente, o tratamento em nenhum momento ele é para acusar ninguém ou para punir ninguém. Né? O psicólogo ele não está no lugar de juiz, ele não está no lugar de padre, não está no lugar de advogado. Né? Nós estamos num lugar de acolhimento e de escuta. E o que a minha experiência mostra e que é acolhimento e escuta ajuda muito. Né? Então, é isso. Né? Agora, logicamente, se os pais têm medo da justiça, têm medo de polícia e tal, isso tem que ser resolvido em outra instância, não no consultório. Né? Então, podem procurar, sim, psicólogo, pode procurar psiquiatra. Na verdade, procurem o profissional da confiança de vocês.
né? Às vezes é um assistente social, às vezes é um professor, às vezes é um médico. E se esses profissionais perceberem que aquilo não está na alçada deles, às vezes eles vão encaminhar, eles vão orientar. Por que você não vai no posto? Faz uma avaliação com o doutor lá, faz uma avaliação com o médico lá. E às vezes, lentamente, essa família ela vai se flexibilizando e procurando isso. Hoje em dia, eu posso dizer, tá certo que isso é uma realidade dos centros, tá? Se a gente vai para a periferia, isso não é tão verdade assim. Mas os centros, hoje, eles têm postos de saúde com médicos, com psicólogos, com fonos, às vezes especializados, que conseguem reconhecer e conseguem encaminhar isso para o lugar certo, né? Agora, eu sei, isso infelizmente é uma realidade no Brasil, que muitas comunidades elas não têm essa infraestrutura, né? E às vezes é aquela coisa. Eu tive um caso de uma pessoa, né, um professor, que trabalhava nos rincões aí do Brasil, bem no interior, e ele identificou uma síndrome de Down numa criança, só que ele sabia que na cidade não tinha hospital, não tinha posto, né, tinha só uma farmácia. E aí ele falou, olha, um dia, quando vocês, falou para os pais, quando vocês forem para a capital, né, leva ele no médico. Né? Quer dizer, ele não chegou para o pai e ficou fazendo o diagnóstico, mas ele falou, ó, procura. E aí os pais realmente eles foram para Recife e procuraram um profissional, e esse profissional depois fez a orientação com os pais, tal, e aí os pais falaram, então é por isso que ele tem dificuldade aqui, ali e tal, e o médico explicou, falou assim, isso é decorrente do quadro que ele está apresentando, né? Isso não é má educação, isso não é teimosia, né? Isso é do quadro, né? Então foi feita uma orientação. Mas eu achei muito legal que esse professor, em nenhum momento ele pegou para assim e falou, não, vou orientar a família. Não, ele percebeu, eu sou limitado nesse sentido. Mas ele encaminhou. E a família, confiando nele, como professor, foi atrás do encaminhamento. Então, isso é muito importante. Né? Verdade. E também, Renê, a questão que eu queria que você falasse um pouquinho, no caso, os irmãos, né? Vamos sair um pouquinho do contexto dos pais, que não isentando eles agora, mas tem irmãos que se sentem um pouco rejeitados e abandonados, porque tem um irmãozinho especial e a atenção dos pais é toda voltada para esse irmãozinho e tal, e eles ficam achando às vezes que os pais não gostam dele e que o irmãozinho tá tomando tempo, e começa aquelas birrinhas, né, de irmãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Verdade. Novamente, você está nomeando uma dinâmica muito comum, tá? É uma criança especial, ela exige muita atenção, né, do pai e da mãe. É uma criança que precisa passar por consultas, é uma criança que às vezes precisa seguir um horário rígido de medicações, às vezes ela precisa de certos cuidados diários que exigem que pai e mãe estejam de olho na criança. Às vezes até um pai e uma mãe deixam de trabalhar, ou um ou outro, para fazer esse papel, né? Para dar atenção maior a este filho, filha. Né? E, logicamente, com os irmãos, outros, mais velhos ou mais novos, essa dinâmica ela vai causar ciúmes, ela vai causar um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono. Né? Por mais que a criança tenha consciência, já tenha uma maturidade, fale, não, mas meu irmão precisa desse cuidado, lá no fundo ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada. Né? Geralmente são crianças que eu, no consultório, eu encaminho para atendimento também. E muitas vezes, quando eu recebo a criança, né, que tem a questão, né, de repente, vou falar aí, tem a síndrome de Klinefelter, e a mãe fala, ele tem um irmãozinho mais novo. E aí eu geralmente pergunto, eu falo, como que tá o irmãozinho mais novo? Às vezes a mãe até se assusta, ela fala, não, mas eu quero que você trate dele. Eu falo, sim, não, eu vou tratar dele. Desse jeito. Mas como que tá o irmãozinho pequeno? E ela fala, ele tá agressivo, ele não entende que eu tenho que
dar a medicação, que eu tenho que dar banho, que eu tenho que acompanhar o irmão dele e tal. E aí eu falo, olha, talvez seja importante a senhora também procurar um tratamento psicológico, né, para o seu filho. Ou seja, um espaço de escuta e acolhimento para esse que se sente meio que deixado de lado, né? Quer dizer, isso é importante, sim. Isso acontece tanto com irmãos e irmãs mais velhos ou mais novos, como também com o marido, tá? Isso é uma dinâmica muito importante. Muitas vezes o marido também se sente enciumado, né? Porque a mãe dedica, às vezes, a vida dela inteira, tudo dela vai ser voltado para aquela criança, né? Só que, logicamente, no caso do pai, eu falo da importância da maturidade, né? É um Sim, adulto, né? Você tem que meio que respirar fundo e falar, ok, eu também sou pai, né? E, logicamente, não é para esquecer que é marido, que é homem, não é isso. Mas é entender que essa dinâmica vai exigir mais da esposa, da mãe. E, de vez em quando, talvez até chegar a falar, ó, agora eu vou cuidar um pouco como pai, e você vai dar um pouco de atenção para os seus outros filhos, vai passear, vai para a sua terapia, quer dizer, e revezar com o parceiro, a parceira, né? Porque muitas vezes o lugar de cuidador, ele é muito cansativo, né? sim. E quando eu falo que é cansativo, eu não estou falando que a pessoa é um estorvo, não é isso. É cansativo porque muitas vezes lhe faltam informações, você tem medo de errar, você tem medo de que nunca melhore. Quer dizer, a gente tem fantasias, todo mundo, tá? Terapeuta, paciente, família, todo mundo tem fantasia. E a gente precisa trabalhar essas fantasias, né? Então, geralmente, quando eu atendo uma criança especial aqui, eu atendo todo mundo. A gente faz rodas, né? A gente faz grupo. Agora, na pandemia, não. Mas, assim, a gente fazia, né, grupos aqui. Chegava no consultório, às vezes, 5, 6, papai, mamãe, irmão mais velho, irmã mais nova, e a gente conversava sobre o que estava acontecendo em casa. Ou seja, o espaço era, sim, da criança, mas haviam rodadas de orientação familiar. Isso é fundamental para a saúde mental de todos, né? Inclusive do psicólogo, tá? Porque Sim. nessas orientações familiares eu sabia o que estava funcionando e o que não estava funcionando. O que Uhum. tinha efeito, o que não tinha efeito. Ou seja, esse feedback ele é importante para os dois lados. O lado da saúde e o lado que é atendido pela saúde, né? Então, essa Verdade. visão sistêmica ela é muito importante, né? Eu não estou atendendo apenas o meu paciente, eu estou atendendo o paciente e o contexto onde ele está inserido. Verdade, isso é muito importante. Renê, eu lembrei de um curso que eu fiz para cuidados de pacientes oncológicos. Uma coisa que você falou agora me lembrou, que ela falou sobre a importância do cuidador se cuidar, né? Ah, Porque sim. às vezes as pessoas estão tão concentradas no cuidado do outro, esquece de si. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, para os pais e direcionados mais para as mães, assim, do cuidado que elas devem ter com elas mesmas, né? Além do cuidado com os filhos e toda a responsabilidade, que eu acho que essa administração aí fica um pouco complexa, né? Sim, sim. A gente tem até um texto de uma colega, ela é uma psicóloga junguiana, e ela fala do arquétipo do cuidador ferido, né? Ou seja, daquele cuidador que acabou no percurso se machucando, né? Isso pode acontecer com qualquer um, tá, gente? Tanto os familiares quanto os terapeutas, os médicos, né? No caso, eu tive excelentes professores, tenho excelentes professores, e uma das minhas professoras, das minhas primeiras professoras, que também foi a minha terapeuta, minha primeira terapeuta, e também minha orientadora de iniciação científica, ela falava muito disso. Ela falava, o psicólogo precisa passar pelo procedimento. Ele precisa conhecer o procedimento, mas particularmente você tem que conhecer os seus defeitos.
para que eles não se voltem contra o seu cliente, o seu paciente, né? Então, um psicólogo, ele é paciente tolerante com seus clientes porque ele trabalha exatamente a sua raiva, o seu medo, o seu desejo, a sua luxúria, num espaço adequado para isso, né? Ou seja, para que realmente o paciente se encontre com um profissional neutro. O que é neutro? A minha vida pessoal, os meus medos, tal, isso eu resolvo lá com o meu terapeuta, né? O espaço do meu paciente é o espaço do meu paciente. Lá ele pode xingar, ele pode ficar com raiva, logicamente tudo com seus limites, tá? Ele pode gritar, ele pode ter medo e a gente vai trabalhar essas emoções. Mas eu não vou manifestar isso, né? Isso eu vou manifestar depois na minha psicologia, no meu psicoterapeuta. Eu sendo professor, eu sendo enfermeiro, eu sendo fisioterapeuta, eu sendo psicólogo, ou seja, eu lidando com o corpo, com as relações humanas, é indicado que eu faça terapia. Por quê? O ser humano, ele demanda muito, né? Uhum. E para eu aprender a separar o que é meu e o que é do outro, a terapia é uma ferramenta fundamental. Ou seja, ok, isso aqui é do amiguinho, né? Então o amiguinho entrou aqui na sala, não é amiguinho, não é o paciente. O paciente chegou na sala e ele está com uma cara feia, né? Eu não sei, mas ele pegou o metrô lotado, ele saiu do metrô, passou um carro, jogou água nele, chegou pingando no consultório, então ele está bravo mesmo. E aí eu olho para ele e eu falo, mas por que você está chateado de vir na terapia? Tem nada a ver, meu amigo. O cara está chateado com todo o percurso. Então, a pergunta que eu vou fazer é, como que você está? Né? E aí ele vai falar, e de repente ele vai ficar bravo, ele vai soltar um palavrão, e aí ele olha para o terapeuta e fala, desculpa, não é com você aqui, hoje o meu dia está sendo difícil. E aí eu vou escutar isso e vou falar, realmente, né? Você está passando por coisas difíceis, mas a gente pode conversar disso, tal. Ou seja, o terapeuta separa o que é seu, o que é meu. No caso da terapia, o que é meu fica comigo. O que é seu, a gente vai trabalhar aqui, né? Mas é muito importante que eu trabalhe esse meu que eu guardei aqui em outro momento com o meu terapeuta. Ou que eu supervisione. Ou seja, de repente chegou, vou pegar a Viviane como exemplo, tá? A Viviane chega no consultório, olha para mim e fala, me salva. Né? Por exemplo, como psicólogo eu respiro fundo e eu não vou falar sim. Também não vou falar não. Mas eu não sou salvador, isso eu sei. Isso eu sei porque eu vou fazer supervisão e o meu supervisor ele vai apontar exatamente o que é possível para mim como terapeuta e o que não é possível. E a gente não é salvador. Né? Nós somos facilitadores. Nós temos informação, nós temos recursos, mas nós não vamos salvar. Porque muitas vezes aquela doença, aquele transtorno, e é difícil isso, tá? Mas ele é necessário naquele sistema. Ou seja, aquilo vai movimentar todo mundo. Agora, já pensou se eu com a minha varinha mágica de Harry Potter vou lá e tiro aquilo? Às vezes fica pior. Né? Então, isso era uma coisa que Freud deixava bem claro. Né? Principalmente quando ele falava da esquizofrenia, da psicose, e o Freud começou a acompanhar quando surgiram os primeiros remédios, né, antipsicóticos. Ele falava ao psicanalista, não se esqueça que o delírio, a alucinação, são mecanismos de defesa. Ou seja, não tirem tudo do paciente. Porque se você der um para ele não ter mais alucinação, tira o delírio dele, o que vai sobrar? E aí a gente lembra, muitas vezes, muitas vezes, a manifestação do paciente, o delírio, a alucinação, está protegendo ele de algo muito mais pesado que está no sistema dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escutar. A
A gente vai acolher e vai trabalhar na medida possível para o paciente. Não que eu seja contra remédio. O Freud falou, tomem Sim. cuidado para não tirar totalmente o mecanismo de defesa. Porque o mecanismo é de defesa. Ele está lá para proteger o indivíduo. Mesmo que a gente fale do lado de fora, nossa, mas que proteção estranha. Para aquela pessoa, está protegendo. Verdade. Olha, nosso tempo está acabando. A gente tem 8 minutos. Aí a Rita, eu vou pedir, né, que a Rita pediu para você deixar uma mensagem para os pacientes que são abandonados pelos familiares. E eu queria pedir também para você deixar uma mensagem para os pais, né, que dos raros. Sim. Olha, para os pacientes abandonados, né, é muito importante a gente lembrar que, assim, isso é um provérbio Zulu, tá? Para educar uma criança é necessário uma tribo inteira, né? Ou seja, você tem pai e mãe, você tem vovô e vovó, mas você também é um ser social, né? Então, busque recursos. Existem pessoas que, de repente, não vão estar disponíveis, mas existem pessoas que estão disponíveis. Existem recursos disponíveis. E aí, novamente, eu vou pegar o exemplo da Viviane, né, que com o espaço dela, com o trabalho dela, está disponibilizando informação, ela está indo de encontro a isso. É isso, procurem isso. Existem profissionais abertos, existem profissionais que oferecem isso, né? Existem instituições filantrópicas. Eu trabalhei numa instituição católica que ela era totalmente filantrópica e ela trabalhava com quadros muito difíceis, né? Ou seja, para aquele que se sente abandonado pela família, sim, é dolorido, mas você não desista de você. O abandono pode vir às vezes de um pai, de uma mãe. Você não pode se abandonar. Então, continue, persista, né? Siga em frente, procure recursos. É difícil, sim, eu sei. É difícil, é dolorido, mas não se abandone. Persista, né? A maioria dos quadros bem-sucedidos, tanto de tratamento, como de... e aqui eu vou falar com ressalvas, tá? Cura, né? Com melhoras, né, no quadro, com grandes ressalvas, com melhoras no quadro, tinham uma atitude, uma postura de enfrentamento e de seguir em frente. Aos trancos e barrancos, ia. E essa atitude faz toda a diferença no tratamento. Tá? Então, confiem em vocês, confiem. Porque, assim, se tem uma coisa que papai e mamãe deram para você, é a vida. Então, pode ser que eles tenham faltado depois. Mas a vida você tem nas tuas mãos. Pega essa vida na tua mão e transforma. Né? É difícil sozinho, sim. Então, procura profissionais, amigos, colegas, pessoas que talvez estejam na mesma situação que você e fala, e agora eu vou usar um palavrão, tá foda, eu sei o que você tá passando porque eu também passo por isso. Então, vamos falar junto que tá foda e vamos ver se tem uma solução, né? Vamos tentar junto encontrar uma solução para isso. Ou seja, não se abandone. E agora, os pais, para a família, se vocês têm medo, se vocês têm raiva, se vocês têm culpa, tudo isso é esperado. Tá? Trabalhem nisso. Procurem um profissional da psicologia, da medicina, neurologia, fisioterapia, fono, e façam uma orientação. Né? Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem site, né? Pesquisa sobre a síndrome, vê o que funciona, vê o que não funciona. Né? Converse com profissionais qualificados. Né? Busque alternativas. Por mais difíceis que seja, hoje em dia a medicina, a psicologia, ela evoluiu. Né? Ela tem respostas. Não todas, mas ela tem respostas. Né?
E algumas respostas são vocês, pais, que vão trazer para a gente. Porque vocês sabem o que o filho, a filha de vocês precisa, né? Então, às vezes, a gente precisa sim que vocês estejam em sessão, que vocês estejam presentes para contar um pouco como foi o nascimento, como foi o desenvolvimento. É um detalhezinho que faz toda a diferença, né? E às vezes o filho que sabe que o pai está lá fora na sala de espera, ele está feliz. O meu pai me trouxe e eu vou voltar para casa com ele. Isso faz toda a diferença, né? Então, isso na verdade é um convite para todo mundo. Tá difícil a situação? Procura um espaço de conversa, né? Pode ser sim com seu amigo, com sua amiga, com seu colega, mas se você tiver a chance de procurar um espaço qualificado, procure um espaço qualificado, né? Converse, troque. Hoje em dia aqui no SUS a gente tem muitos grupos, né? Grupos operativos, grupos terapêuticos, rodas. Procurem rodas, né? Procurem informação, né? Tem profissionais disponibilizados para isso, sim. Tem fila de espera, demora, mas tem, né? Procure. E, logicamente, isso é importante, tá, Viviane? A gente vai ter eleição agora, de novo, né? Prefeito, vereador. Lembrem-se, se está faltando no teu postinho, no SUS e tal, cobra, né? Cobra de seus políticos. Teoricamente, eles trabalham para nós. Nós pagamos impostos para que eles possam também nos ajudar. A gente ajuda eles, eles nos ajudam. Então, lembrem disso agora, né? Quer dizer, não tem posto aqui na minha comunidade. Pô, por que não? Se a tua comunidade já tem um número específico de famílias, tem que ter um postinho lá, né? Tem que ter esse olhar, né? Somos uma sociedade, né? Eu sei que existem desigualdades, mas a gente não pode ter esse olhar. Não, porque eu sou pior e ele é melhor. Não, não. Somos todos partes dessa sociedade. Sim. Né? Somos todos iguais perante a lei. Exato. Verdade. Renê, muito obrigada. Nosso texto está acabando. Eu vou encerrar aqui para o Instagram não fechar. E a gente está falando alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu aprendo muito com você. Eu te falei isso, mas eu queria repetir. E quero, né, repetir sempre que eu aprendo muito. Eu tenho você como espelho mesmo, porque a sua humildade, simplicidade em falar sobre tantas coisas complexas como essa. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada por estar aqui nessa página e por estar trazendo esclarecimentos a todos. Eu que agradeço o seu convite, o seu espaço e a todos que estiveram presentes aqui hoje. Um bom dia a todos. Estamos encerrando a live. Tchau, tchau.